Fala, minha gente, sejam todos bem-vindos a esse episódio especialíssimo do SIEGcast, porque é a primeira vez que a gente traz uma empresária aqui que não é do ramo de contabilidade, é completamente diferente do ramo de contabilidade, mas tem um negócio tão divertido quanto contabilidade. Ô Célia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, que alegria estar aqui com vocês. E realmente, eu diria o seguinte, todo dia difícil de contabilidade poderia terminar com o meu negócio. Poderia. Que é vinho. Que é vinho. Ó, só para vocês terem ideia, a Célia é arquiteta, mas é empreendedora, produtora de uvas e vinhos e é sócia proprietária da vinícola Vila Santa Maria, que é localizada no município de São Bento do Sapucaí, que é do lado de Campos do Jordão, né? Exato. Pertinho Isso. de Campos do Jordão. E, além disso, tem um cargo político, é isso? Né? Eu sou presidente da Câmara Setorial de Viticultura, Vinhos e Derivados. A Secretaria da Agricultura, ela contempla cada cadeia produtiva com a Câmara Setorial, que é um fórum permanente de discussão entre o setor público e privado. Então, eu presido a Câmara Setorial de Uva, Vinhos e Derivados. Certo. Hoje, o mercado de vinhos no Brasil, o vinho brasileiro é um vinho que é conhecido, é respeitado, né? E como é que está esse mercado hoje? A gente ainda vende muito menos do que deveria, eu acredito, né? Tem muito espaço para crescer. Então, a gente tem, assim, é um mercado que está crescente. Certo. Está crescente em vários sentidos. O produto nacional vem crescendo. O consumo de vinho no Brasil, que é ainda muito menor do que nos outros países mais tradicionais, vem crescendo também. Mas a gente tem desafios gigantescos, principalmente na área tributária e fiscal, né? É um produto assim, que requer muita atenção. Inclusive, recentemente, quando eu tive contato, né, com a empresa de vocês, a gente estava voltando de um bate-papo lá em Brasília com o pessoal, né, que está tentando nos ajudar na assessoria de entendimento, né, de toda essa cadeia, como que a gente vai conseguir sobreviver aí nos próximos anos. Sim. Entendi. Sim. A gestão financeira, ela é impactada diretamente pela questão fiscal e tributária, né? Um empresário que ele não presta atenção nos seus tributos, na forma como declara, ele está perdendo oportunidade. Existe hoje um movimento de vocês que são produtores de vinhos nesse sentido de conversar com os agentes públicos ou de entender também com consultorias e tal o que vai acontecer nesse processo pós-reforma. Como é que está isso? A gente aí tem duas questões que são muito importantes, né? Que a gente sempre conversa muito. Primeiro que não dá para um empresário de qualquer ramo que seja não estar profundamente vinculado com as suas questões fiscais e tributárias. Isso é verdade. Eu acho que é como, sei lá, um médico dizer que, sei lá, não entende de controlar a pressão de um paciente, mesmo que não seja um paciente que tenha problema de pressão alta ou pressão baixa. Ou seja, o corpo é toda uma coisa só. E eu imagino que numa empresa a gente tem trabalhado muito com isso, que a questão tributária fiscal de uma empresa, ela precisa ser profundamente conhecida pelos seus gestores. E aí, isso daí também vai impactar diretamente com questões mais amplas, que são, no caso da cadeia vitivinícola, o peso das questões tributárias. Então, o nosso discurso lá, junto com o poder público, sempre é no sentido de tentar facilitar e possibilitar a sobrevivência do nosso setor. Porque, assim, a gente tem uma quantidade enorme no Brasil de produtos importados. Certo. E quando a gente, assim, eu quero que você entenda o seguinte, quando eu falo de defesa do vinho, eu não estou falando só do vinho produzido no estado de São Paulo, ainda que a gente naturalmente defenda muito o produtor. Mas a partir do momento que existe o vinho, o KINAI é o mesmo, lá o NCM é o mesmo, vinho é vinho. Sim. Vinho é vinho. Então, a gente tem, assim, umas barreiras gigantescas para serem transpostas. Primeiro, com a carga, que é altíssima. Hoje, somadas
os impostos, somados os impostos, a nossa carga tributária direta é cerca de 42%. Meu Deus do céu. É altíssimo. É muito. Sim. E a gente enfrenta, aqui no estado de São Paulo, principalmente, um problema que é o descaminho. Né? Que são os produtos que chegam aqui e são comercializados de forma irregular. Que, de novo, são 2 problemas. Um, de evasão de divisa, né? E o outro, de saúde pública. Você não sabe o que você está tomando, porque o vinho que entra é diferente de uma bolsa falsificada. Sim. O vinho, quando entra de forma irregular, não existe procedência. Você está ingerindo um produto que você não sabe. Você está colocando para dentro do seu corpo ali uma porcaria e às vezes você pode... Enfim... Pode ser um vinho que simplesmente não teve o percurso natural, mas saiu do ponto A e chegou no ponto B sendo aquele vinho. Pode ser um outro vinho com rotulagem falsificada. E muito pior, pode ser um produto completamente adulterado. Entendeu? Que você não sabe o que você está tomando. Então, assim, eu imagino que... Eu não tinha a mínima ideia que esse problema era um problema tão latente. Eu não fazia ideia disso. Olha... Ao ponto de gerar preocupação. Não é ao ponto de gerar pânico, para você ter uma ideia. A última estatística que foi feita, a Receita Federal consegue... A Polícia Federal consegue apreender 5% do que entra de descaminho no Brasil. Meu Deus. 5%. Imagina que 95% do vinho que chega aqui pelas fronteiras de maneira fraudulenta entram e chegam no consumidor final. Agora, nós também estamos tendo o quê? O consumidor final que compra. Aquele cara que está comprando fala, pô, o vinho ali na importadora, na loja, tá R$300, eu consegui comprar por 100 de um amigo meu. Ou seja... A gente sabe muito bem que não existe mágica. Vocês que trabalham com contabilidade... Não tem como. Não tem mágica. Não tem como. Não tem almoço grátis. Não existe. Então, se a pessoa está ali consumindo aquele produto, ela tem que prestar mais atenção que ela está realmente... Que mercado ela está dando asas para ser ali desenvolvido. Porque... Infelizmente, é um problema bastante sério. Ô Célia, eu queria conhecer um pouco da tua trajetória. Como é que começou essa paixão pelo vinho e como é que você começou a produzir? Isso veio da tua família? Isso começou contigo? Como é que é isso? Começou comigo e com meu marido. A gente tinha um sítio lá onde hoje é a vinícola. E um dia, morando aqui em São Paulo, um dia meu marido falou, poxa vida, vamos ter um lugar bacana para a gente passar o resto da vida? E aí, a gente tendo o sítio, ele falou, quem sabe a gente começa a fazer uma atividade aqui que possibilite a gente morar aqui por perto. E daí a gente achou que fazer vinho era uma coisa muito legal, que de fato é, e muito fácil, que não é. E daí a gente foi procurar saber e descobrimos ali na ocasião, isso daí foi no ano de 2004, um pesquisador, porque assim... Uma coisa que é muito legal falar, que as pessoas às vezes gostariam de saber, que assim, o vinho aqui no Brasil, pelo menos aqui na nossa região, tradicionalmente ele era feito com uva de mesa. O que é uva de mesa? É a uva que você consome. Certo. É a uva Itália, é a uva Niagara, tal. Que não são necessariamente próprias para fazer o vinho. Elas podem fazer o vinho, mas faz o vinho de mesa, que é um vinho... menos complexo, que é um vinho com teor alcoólico mais baixo, que é esse vinho que as pessoas antigamente chamavam de vinho de garrafão. Mais doce também. Mais doce, né? O tal do vinho suave. E o que acontece? A uva, ela é uma fruta que ela vai ficar madura, vai frutificar e você vai ter safra no verão. E o Brasil, quer dizer, a nossa região aqui, sudeste toda, ela é muito chuvosa no verão. É verdade. E a uva, para fazer vinho, que daí chama vitis vinífera, que leva aqueles nomes que a gente conhece. Merlot, Syrah, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Exato, Pinot Noir. Né? Essas uvas, você vai ter a melhoria da qualidade dela quando você colhe ela no tempo seco. E esse pesquisador foi lá e falou, puxa vida, olha só, a gente tem esse clima no Brasil, só que é em outra estação. É no inverno. É no inverno. E aí ele começou a fazer uma experiência que chama dupla poda. Você pega quando... Porque assim, a uva, para fazer vinho, você pode colher uma vez por ano. Você não vai colher duas. Certo. Então, quando ela começa
a frutificar lá, tá, os cachinhos. Lá para novembro, dezembro, você vai lá e corta tudo, você não colhe. Aí você obriga a planta a entrar num outro ciclo. E ela vai produzir no inverno. Que é quando você tem um clima maravilhoso. Propício para a colheita. Propício para a colheita. Então, o que vai acontecer? Você vai ter um vinho com características esperadas para um vinho fino, que é um vinho de uvas vitis e viníferas, que são os vinhos que a gente conhece, que vêm dos outros países, que a gente não tinha tanta tradição. E daí o que aconteceu? A gente conheceu esse pesquisador, viu que era possível fazer um vinho bacana, né? Porque lá na nossa região, São Bento do Sapucaí, nem uva no ciclo tradicional a gente tem assim, uma tradição muito grande, né? Então a gente entrou na pesquisa com ele chama Murilo, um cara excepcional, ele mudou o perfil do vinho brasileiro e deu super certo, começamos, quer dizer, deu super certo assim, entenda. Compramos um pedacinho ali de terra, compramos 1 hectare, que é pequenininho, é o tamanho de um terreno. Compramos aí pouco menos de 4.000 pés, que era o que cabia ali. E ficamos lá plantamos, ficamos cuidando por uns 5 anos. No final desses 5 anos, ele falou, olha, parece que o terroir é muito bom, pode comprar mais terra e plantar mais uva. E assim, a gente foi investindo aí ao longo desses 20 anos. E hoje a gente tem aí uma realidade diferente. Quando é que vocês produziram a primeira garrafa de vinho? Você tem essa lembrança? Eu tenho. A primeira garrafa de vinho que prestou... Porque as primeiras não prestaram. As primeiras foram experiência, porque a gente imagina que o agro, tem gente que acha que é fácil, mas é assim um desafio, porque, na agricultura você enfrenta doença, praga, geada, granizo, seca, enchente, tem um pouco de tudo, né? Então, para você aprender a fazer o cultivo, que é um cultivo de poda invertida, um cultivo diferente, numa região que nunca ninguém tinha plantado, a gente errou muito. Sim. Né? Teve ano de não colher nada. Então, a primeira vez que a gente colheu e produziu um vinho bacana foi em 2009. 2009. E vocês começaram a discutir sobre isso em 2004? A gente começou a discutir 5 anos depois vocês fizeram a primeira garrafa de vinho. Veja só, eles começaram a discutir em 2004 sobre como produzir vinho, sobre como fazer um negócio nesse sentido, começando ali talvez como um hobby, e somente em 2009, 5 anos depois, que vieram fazer as primeiras garrafas e acertar a mão. Na nossa caminhada como empreendedores, a gente tem que ter a consciência de que, na maioria das vezes, a gente vai errar. Só que os acertos, eles têm que superar os erros em alguns momentos. O que diferencia o grande empreendedor, o bom empreendedor, de alguém que não acontece, é justamente um detalhe grande, porque o fracasso não é o erro, o fracasso é a desistência. Então, toda vez que você erra, você tem a oportunidade de aprender, você tem a oportunidade de evoluir. Agora, quando você desiste, você não tem oportunidade de mais nada. Acabou. Quando você desiste, você mata as suas oportunidades. E tem muitos empreendedores que negociam os seus sonhos, negociam o seu futuro, porque não tem resiliência. E a gente está diante de uma geração que está vindo muitas vezes para os nossos negócios que não tem resiliência, que pensam que o mundo é colorido como o Instagram mostra, que o mundo é colorido como o TikTok mostra, e não é assim que funcionam as coisas. No mundo a gente sempre vai ter obstáculos e muitas vezes diante dos obstáculos a gente pode sucumbir diante de alguns deles, errando. Mas o erro, ele é uma constante de quem está querendo um dia acertar. Então é você sacudir a poeira, aprender, seguir em frente, partir para a próxima. Isso aí é um grande exemplo que você e seu marido fizeram. Olha, eu assim, só posso endossar tudo que você falou, né? E ainda acrescentar algumas coisas. Pois não. Quando a gente começou, os nossos amigos achavam que a gente era uma piada. Porque as pessoas, elas estão habituadas a fazer sempre o mesmo. Então, quando você faz alguma coisa diferente, você assombra um pouco aquele seu núcleo mais próximo, né? E você tem razão quando você fala que assim, o jovem, às vezes, tem uma vontade meio volátil. O sucesso, né?
ele é, assim, uma pontinha que você está enxergando. Porque você é recheado de desafios e outros fracassos que você teve, e outros medos, outros, né, apertos. Então, assim, acho que quando a pessoa enxerga o seu sucesso, né, ela está vendo a parte bonita e colorida. Mas para chegar lá, quanto a gente rala, né? O quanto, eu imagino você aí num desenvolvimento de um software, de uma coisa, de uma tecnologia totalmente disruptiva. Não é fácil, porque tem uma resistência, as pessoas querem ficar naquilo que já conhecem, então é muito difícil. E a gente teve um segundo momento que foi muito desafiador também, porque a gente vinha fazendo vinho, mas a gente não tinha um receptivo aberto, a gente não recebia as pessoas. E quando nós fomos abrir, o meu marido trabalha na área de tecnologia, né? E foi um ano difícil ali, 2017 e tal, os projetos não estavam muito legais. Aí ele falou, quer saber? Vamos abrir a vinícola para receber as pessoas. E aquilo foi muito legal, porque assim, tem uma outra questão também, se eu puder, eu vou dividir com vocês. Claro, por favor. Que a gente estava fazendo o quê? Foi uma época que a gente estava não querendo investir na área dele, porque a área estava muito complicada. Tá. E a gente ficou muito retraído. E aquilo dá uma angústia, porque assim, você não é produtivo para o mundo. Aí a gente sentou e conversou, falou, vamos abrir a vinícola, vamos fazer um receptivo, vamos construir um lugar para as pessoas irem, para se divertirem, para a gente gerar emprego e tudo mais. E quando a gente deu esse start, foi muito legal. Por quê? A gente passou do momento de retração e medo para um momento de investimento, de empreendedorismo. E aí foi, assim, as coisas foram dando certo, tal, assim, para que tudo aquilo fosse construído, para que a gente abrisse, para que a gente recebesse as pessoas. Então, assim, a gente pegou o dinheiro que a gente tinha. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma filha que trabalha no mercado financeiro. Ela falou assim, vocês vão pegar todo o dinheiro que vocês têm para enfiar aí na roça. Então, assim, na cabeça dela não fazia sentido nenhum. Não fazia sentido nenhum. Sair daquela estabilidade para investir numa coisa que podia ser incerta, né? E a gente investiu e hoje eu vou te falar, ela ajuda a colher os resultados. Que bom. É lógico que nesse meio tempo tiveram outros desafios. Fazia um ano que a gente estava aberto, veio a pandemia. Olha só. Sim. Quantas outras coisas, quantas coisas a gente não vai passando todo dia, Exatamente. Né? Então, eu acho esse lance de você romper com a bolha da mediocridade de quem está ao seu redor, porque o que acontece muitas vezes, Célia, se me permite, claro, é que aquelas pessoas que estão próximas e aquelas mais próximas, elas não conseguem conceber muitas vezes que você está enxergando algo diferente. E o primeiro passo para você poder começar a empreender é a visão. E uma visão que você começa a ter. Então você é o primeiro a ter a visão. E até você passar essa visão para as pessoas que você vai engajar em prol do teu sonho, em prol dessa visão, é um percurso muitas vezes duro. Porque hoje você falou aqui, ó, o meu ponto de mudança, o meu ponto de virada foi foi um período de retração, foi um período de medo, foi um período em que a gente tinha dúvida, e aí a gente usou uma decisão e essa visão como um motor para a gente poder vencer isso, né? A ousadia, a coragem do empreendedor são coisas que não dá para aprender na faculdade. Não dá para aprender no MBA. São características inerentes a quem é agoniado, quem tem uma inquietude, quem não quer ficar parado, porque assim, se vocês naquele momento de medo, né, de retração, tivessem parado, vocês não iriam construir o que vocês construíram hoje, né? De jeito nenhum. Eu acho que isso é uma coisa muito bonita que a gente tem que observar, sabe? O empreendedor, ele tem essa inquietude, que não adianta. Ele é um bicho esquisito, diferente dos outros. Ele gosta de acordar com frio no estômago, né? Tipo assim, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer de complicado hoje? É mais ou menos isso. Exatamente. Mas é muito, assim, é muito satisfatório, porque hoje, por exemplo, há 2 anos atrás eu fiz um trabalho, né, para a Secretaria da Agricultura mesmo, e no bairro onde a vinícola está, tá? Tem cadastrados ali no posto de saúde, tinha cadastrados há 2 anos atrás, 905 pessoas.
Naquele mesmo momento, a gente estava empregando 104 pessoas na vinícola. Uhum. Então, você vê que significativo é quando você acredita e as pessoas vêm junto. Uhum. Porque aquelas pessoas que estão ali... hoje a gente tem assim, pessoas um pouco mais velhas, mas assim, não tanto, porque trabalho de... Hoje são quantas pessoas? Eu imagino que hoje tem... Eu não tenho um número para te dar, tá? Então, talvez na faixa de umas 80 pessoas. Certo. Entre o restaurante e a fazenda, assim. Uhum. Mas a gente tem ali algumas pessoas que cresceram indo para a escola pelo meio do vinhedo, porque a gente está ali há 20 anos. Uhum. Né? Que o pai trabalhou para a gente, ou um tio, ou um avô. Tinha gente que tinha saído dali da região para ir morar nas cidades próximas, às vezes para trabalhar até num emprego que não era tão legal, tal, e pôde voltar para ter um emprego por ali. Então, assim, quando você empreende, é uma coisa meio mágica que acontece. Uhum. Porque, assim, você muda o seu entorno. Você contagia as pessoas com essa alegria. E assim, eu até vou dizer, quando você falou de jovens, eu vou falar de filhos, por exemplo. Né? Quando você tem um filho, o mais fácil é que o seu filho siga o seu caminho. O mais fácil é que o seu filho faça tudo aquilo que você fez da mesma maneira que você fez. Ele olhe você como exemplo e siga. E vá. Só que daí tem um dia que não é assim, que as coisas não acontecem dessa maneira. Mas... se todos os filhos fizessem exatamente as mesmas coisas que seus pais fizeram, a gente não tinha saído do lugar e estava todo mundo fazendo a mesma coisa. É verdade. Então, a gente também tem que ter a resiliência de aceitar que o mundo está mudando, que muda todo dia, que as pessoas têm ideias novas e que caminha de um jeito bom. Porque eu também acredito o seguinte, que a gente, quando está no mundo, você pode olhar para a sua direita ou para a sua esquerda. Né? E aí você vai escolher onde você quer estar. Porque você pode ser mais otimista e entender, puxa vida, como sou abençoado, quantas bênçãos eu recebo todo dia de poder estar nessa situação. Ou você pode olhar ali para o outro lado e falar, puxa vida, olha só o que aquele cara tem e conquista e não sei o quê, eu estou aqui sofrendo e tal. Então, assim, eu acho que a sua visão do mundo, ela depende muito de você e da sua construção. Passa muito mais por uma decisão do que qualquer outra coisa. Isso que você está falando, por exemplo, do empreendedor, quando ele tem um sonho e ele vai em busca do sonho dele, ele muda a sociedade ao redor dele, isso é a mais pura verdade. O empreendedor, ele tem um papel social que é incrível, né? Ele tem um papel de gerar riqueza. Sabe o que eu escutei uma vez? Eu escutei de uma pessoa que tem uma posição política complicada, que disse assim, não, o empreendedor ele não gera riqueza, ele não gera emprego. Quem gera emprego é o mercado. Como se o empreendedor explorasse as pessoas, aproveitasse uma demanda e faz assim. Agora, deixa eu falar uma coisa. Quem é que tem coragem de assinar uma carteira de trabalho hoje no Brasil? Quem é que tem coragem de muitas vezes ter que tomar dívida para abrir um negócio? Quem é que tem coragem de colocar todas as suas economias no negócio para começar um negócio? Né? Quem é que tem coragem de passar por tudo que passa com um governo que fica colocando o pé no pescoço, que aumenta a carga tributária do jeito que quer e pensa que empresário é explorador? E você ainda, depois que você tem sucesso, você ainda é visto como uma pessoa que tem uma vida fácil, como se as coisas fossem fáceis. E não é, porque você toma risco todo dia, você começou no risco. Quando a gente começou lá na CIEG, a gente tinha uma sala que era mais ou menos desse tamanho aqui, Célia, uma sala pequena, devendo 4 meses de aluguel, tendo que ir atrás de um cliente, depois de outro cliente e pedindo oportunidade para as pessoas comprarem o nosso produto. Hoje a gente tem 20 mil clientes, hoje a gente tem 300 colaboradores, mas nem sempre foi assim. Então, quem é que tem coragem de apontar, né, para empreendedores e dizer assim, você explora, ou você tem uma vida fácil, ou a gente tem que encontrar forma de fazer justiça social, aumentando ainda mais a carga tributária das empresas e inibindo, inclusive, a criação de empregos. Então, a gente vive hoje um país que, infelizmente, é inimigo do empreendedor. No Brasil, nós que somos empreendedores, que temos visão, que temos coragem, a gente está lutando contra um sistema gigante que quer nos destruir o tempo inteiro. A realidade é essa. Não é? Eu concordo com você, ainda vou dizer mais. Tem gente assim que às vezes não se atenta
para o seguinte fato: quem faz, quem tem a máquina na mão, é o setor privado. Porque se eu não gero emprego, se eu não vendo, se eu não presto serviços, eu não pago impostos. Se eu não pago impostos, o governo não tem dinheiro. O governo só tem o dinheiro que tem e gasta, às vezes não do jeito que a gente acha que está correto, porque o empreendedor está lá todo dia trabalhando. É verdade. Porque existe esse mercado, porque existe esse modelo. Porque assim, o dinheiro do governo é a gente que gera, é a gente que paga. Não é um favor nenhum que eles façam qualquer coisa. Eles deveriam fazer um gerenciamento, uma administração dos bens, dos recursos públicos de uma maneira muito mais coerente, honesta, inteligente, digna, porque assim, quem está dando dinheiro na mão deles somos nós. É isso. Com todos os tipos de impostos e taxas que a gente paga todos os dias. Né? Então assim, eu acho muito ruim mesmo, e às vezes até uma falta de educação no sentido de formalidade mesmo, uma falta de visão. Porque, assim, primeiro, eu tenho duas questões que eu sempre coloco. Eu não sou contra tal Bolsa Família ou coisas desse tipo, mas deveria ser um programa que tivesse levado as pessoas a alguma coisa. E não levou. E a segunda coisa torna as pessoas dependentes. Além de dependentes, eu vou te falar que desde que foi criado, lá atrás, do governo Fernando Henrique, e vamos dizer, há mais de 20 anos, né? Nós temos aí uma geração inteira que viu suas famílias serem dependentes de Bolsa Família. Esse jovem, infelizmente, ele não pôde ter um sonho desenvolvido de ser algo mais. Como que uma pessoa, nos dias de hoje, pode achar que está suficiente viver daquela maneira e não almejar algo diferente? Você matar o sonho das pessoas é um crime, Você né? tirou, eu ia falar isso. Você matou o sonho das pessoas, porque ela se habituou a viver daquele jeito e ela nem sabe que existe uma outra coisa, uma outra vida, uma vida produtiva, onde receber um salário hoje é ter dignidade. Ele é produtivo, ele consegue romper aquela bolha. Então, assim, eu concordo com você. Tem algumas coisas aí que a gente precisa... Não é fácil, talvez através da educação ou de outras políticas, mas coisas a serem solucionadas. Ô Célia, você e seu esposo, né? Vocês começaram um negócio ali 100% familiar, hoje vocês têm uma empresa, você tem hoje uma atuação pública também, né? Como é que foi essa transição, né? De você sair de um negócio que era só vocês dois ali, totalmente incipiente, para um negócio que tem dezenas de funcionários e aí precisa ter processo. E a gente está falando de dois negócios diferentes, porque aí eu tenho um restaurante que também já é uma coisa um pouco mais complexa, e eu tenho também outra coisa que é a produção de vinhos, que também tem as suas complexidades. Como é que foi essa jornada, essa mudança? Então, o meu marido vem da área de tecnologia, né? E tudo tem que ser assim, tudo tem que ser passado por um certo rigor de controle, né? Lógico, tem coisa ali que falha de vez em quando, mas a gente precisa sempre de ter um padrão de controle das coisas. E assim, ainda que o nosso setor seja muito dinâmico e a gente tem ali restaurante, que restaurante também é um frio na barriga todos os dias, porque tem uma série de questões próprias do negócio, né? A gente sempre foi muito organizado. Né? Então, temos lá nossas dificuldades, mas a gente tem a nossa organização. Então, a gente teve um crescimento que, assim, não foi rápido, foi um crescimento paulatino, fomos indo devagarinho e tal. E quando eu conheci vocês, né, que foi através do Rafael, eu fiquei encantada com tudo que ele falou, tal, sobre a CIEG, porque, assim, eu sempre tive muito claro para mim que um empresário que não conhece a gestão e principalmente, né, onde você está com a facilidade de apertar um botão, porque no final do dia, o que um empresário quer saber, ele quer apertar um botão e quer saber como é que ficou a conta de mais e menos, como é que está o saldo, não é? Isso. É verdade, quanto que gerou de caixa, de resultado. Sim, só que para gerar aquele caixa, tem outras coisas que passam por uma gestão muito minuciosa. E que se eu não enxergo aquilo, aquilo pode ser um ralo na minha empresa. Tipo, eu estou, por exemplo, na zona rural. Sim. Eu comecei a ver que a gente tinha problemas
com valor de transporte, que não vinham destacados, não pela nota fiscal, porque a nota fiscal sempre tem uma aqui, outra ali, que você vai somando tudo e no final alguém sabe daquilo. Mas quando você está fazendo a gestão, você tem que pôr na mesma mesa, na mesma planilha, porque senão você está liquidado. Então, assim, eu tinha tido, assim, particularmente, tive uma experiência anterior que foi ter um negócio que não tinha nada a ver comigo. Entendeu? Eu abri, tive por 5 anos, e quando eu fechei, foi um alívio. Entendeu? Não quebrei nada, mas assim, nunca tive lucro, nunca tive prazer, nada. Mas foi uma escola. Porque, assim, eu me lembro que eu fiz as pazes lá com o sistema operacional lá de emissão de nota, tal, não sei o quê. E eu fiquei encantada com esse mundo. Então, é muito engraçado, porque assim, quando a gente veio ter a vinícola, a gente já entrou com esse processo. Com o processo de prestar mais atenção, ter tudo certinho. Então, assim, não vou dizer para você que não tem desafios. A gente está falando de Brasil, né? A gente não está falando de Suécia, que as coisas não mudam tanto. É verdade. Mas Hoje vocês dividem os papéis de vocês na empresa, por exemplo, ele cuida de uma parte, você cuida de outra. Como é que funciona essa questão da divisão entre vocês, né? Provavelmente vocês devam ter também gerentes ou supervisores, coordenadores. Isso. Meu cunhado cuida da parte de lavoura, né? De plantação. Ele e meu marido juntos cuidam da parte de vinificação, né? Como que esse produto vai acabar, como que vai finalizar e tudo mais. Eu fico mais com a parte final, que seria a parte mais comercial, e a gente faz ali, hoje tem um nome que chama enoturismo, que é o turismo, onde o vinho é o fator principal. E o enoturismo, talvez você já tenha feito, até sem saber que tem esse nome. Porque já fiz. Quem viaja para qualquer lugar para conhecer vinho, é isso. Então, a gente tem um receptivo, tem um restaurante que é dividido em 2 praças distintas, então é como se fossem 2 restaurantes, 2 cozinhas. Aí eu faço mais essa parte de gestão. A gente tem gente de compras, a gente tem vendedor. Então, assim, e nós temos lá a sorte de ter uma gerente que ela, assim, é um presente nas nossas vidas. E temos também, assim, o chefe e tal, sommelier. Entendi. Então, assim, cada um fazendo o seu papel. E tem uma coisa que eu acho que cabe muito aqui nesse ambiente falar, que foi o seguinte. Meu erro lá, naquela primeira experiência que me deixou quase louca, era assim, eu não sabia fazer uma coisa que eu aprendi, que é delegar. Então, a gente tem, assim, atribuições muito bem dadas e funções muito bem estabelecidas. Sim. Então, assim, a gente tenta não invadir muito a área de atuação do outro. Isso ajudou muito a nossa gestão. Isso é maturidade empresarial, né? E é difícil você ter muitas vezes, porque às vezes você vê uma tarefa que você conseguiria fazer muito mais rápido e muito mais fácil. E você tem que se disciplinar de deixar a pessoa muitas vezes errar, você orienta, mas você não está ali microgerenciando para dar a oportunidade dela aprender. Exato. Então, isso é realmente você ter maturidade empresarial, de fato. Ô Célia, você olhando para o cenário que a gente tem atualmente hoje no empreendedorismo brasileiro, você uma mulher empreendedora, uma líder, né, do teu negócio, que transformações você gostaria de ver nesse ambiente para os próximos anos? Bom, é claro que, como todo brasileiro e como todo empreendedor brasileiro, eu gostaria que a gente tivesse um cenário mais seguro, né? Porque hoje a gente tem ali algumas questões que mudam de uma hora para outra e impactam muito negativamente a saúde empresarial, né? E eu acho assim que um país que passa mais confiança, ele traz mais investimento. Então, nenhum setor funciona sozinho. Você sempre precisa de uma cadeia
que alimente aquilo que você está fazendo, né? Eu, por exemplo, ali na viticultura, eu preciso de insumo enológico, insumo agrícola, preciso de máquina, depois eu vou precisar de garrafa, rótulo, rolha, depois na ponta eu vou precisar na venda de outras tantas coisas e no restaurante. Então, assim, eu espero de fato que nos próximos anos a gente consiga aí achar um equilíbrio da parte dos nossos administradores aí a nível federal, para que deem mais segurança, para que o ambiente, né, de investimento, que o ambiente empresarial cresça de maneira mais saudável. Perfeito, muito bom. E quando a gente fala de legado, né, o que você quer deixar para quem trabalha com você, para quem é cliente da sua marca, para a sua família? Que mensagem você quer passar com a sua trajetória, com a sua vida? Bom, em termos de família, eu tenho 3 filhos, né? E um dia eu ouvi uma frase, e eu uso essa frase emprestada, não sei de onde que eu ouvi, tá? Mas sempre tentei fazer com que meus filhos acreditassem nela. É assim, você não precisa ser o melhor do mundo, mas você precisa ser o melhor para o mundo. Então, eu acho assim que, em termos de... Como mãe, eu diria, a gente precisa criar pessoas boas. Então, assim, pessoas com valores, princípios, né, que respeitem hierarquia, principalmente, que saibam que nada daquilo que você não gosta para você pode ser feito para o outro. É isso. Então, isso aí acho que já resume muita coisa. No nosso caso, a gente acredita em Deus, então eu sempre digo para os meus filhos, você nunca vai ser o Deus da sua vida, tem um Deus que está acima da gente. Sim. Então, acho que isso é uma das coisas. Dentro da minha empresa, assim, a gente trabalha muito com os nossos funcionários com a seguinte ideia. Ninguém sai de lugar nenhum aqui só por causa de uma garrafa de vinho ou por causa de uma comida diferente, entendeu? Ninguém sai de São Paulo para comer um prato diferente no interior, porque aqui em São Paulo tem os melhores restaurantes do mundo. Então, se a pessoa se dispôs a vir até aqui, você não vai dormir com a pessoa, você não vai ser o melhor amigo da pessoa, você não vai ver a pessoa mais do que 4, 5 horas. Então, você vai pegar essa pessoa no colo e vai fazer com que a experiência dela aqui seja a melhor possível, em tudo. Sirva bem, tenha sempre um sorriso na cara, seja leve, fale de coisas amenas. Então, assim, acho que a alegria do ambiente e o acolhimento, ele é muito importante nos dias de hoje, porque as pessoas hoje estão muito impessoais. É verdade. Então, acho que o acolhimento é tudo. É verdade. Aí o cara já chega, andou numa estradinha de terra, chega lá cansado, tá? Então, assim, pega a dor dessa pessoa e transforma num momento uma experiência bom. incrível, né? Faz valer a pena. Né? E em termos de setor, que hoje a gente está trabalhando, né? No setor do vinho, eu repito para todas as pessoas que eu posso. E hoje, que graças a você, né? Eu alcanço mais pessoas um pouco, eu vou dizer. Ninguém está sozinho. Então, assim, se eu pensar em ter a melhor vinícola do estado de São Paulo, eu estou concorrendo com outras 270 vinícolas que também acham que são as melhores do estado de São Paulo. Então, acho que é assim, cada um tem o seu trabalho. Sim. Mas a gente tem que atuar como setor. Eu tenho que fazer o meu setor ser forte. Eu tenho que fazer as pessoas olharem para aquilo e falar, puxa vida, olha só, que orgulho de ter um vinho do estado de São Paulo, esse povo aí que luta, que faz um trabalho direito e tal, independente de qual delas seja. Então, acho que basicamente isso. É isso. Bom, eu acabei de conversar aqui com a Célia Carbonari. Vocês viram aí um papo incrível. Obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Espero que esse papo, a história dela tenha inspirado vocês, assim como me inspirou também. Muito obrigado, viu, pela sua generosidade em compartilhar a sua história, seus conhecimentos conosco. Fiquei muito feliz aqui com a conversa. Eu que agradeço a oportunidade e espero realmente que as pessoas empreendedoras aí tenham coragem, que é assim mesmo. É assim mesmo e no final sempre dá certo. É isso. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima.